Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São João, dos versículos de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje continua com o testemunho de João Batista sobre Jesus. O Evangelho se inicia dizendo: João viu Jesus aproximar-se dele e disse. Jesus está se aproximando de João. E o que diz João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apresenta Jesus com a imagem do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado quer dizer o fechamento do homem para com Deus. Jesus é aquele que vem tirar o pecado. Jesus é aquele que vem agora reconciliar os homens com Deus. Jesus é aquele que vem dar possibilidade aos homens de viver na amizade de Deus, de viver na amizade para com Deus. A imagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E continua: dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Amados e amadas de Deus, Jesus é aquele que passou à frente de João, porque existia antes dele. O prólogo do Evangelho se inicia dizendo: no princípio era o Logos estava voltado para Deus, o Logos era Deus. E depois no versículo 14, e o verbo Logos se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, aquele que existia eternamente com o Pai, agora entrou na nossa história. Por isso ele existia antes de João Batista. Ele existia antes, porque ele existia eternamente, mas ele entrou na nossa história. Ele assumiu verdadeiramente a realidade humana. Continua João dizendo: também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Amados e amadas de Deus, a missão de João. João batiza com água, mas depois vem alguém que vai batizar com o Espírito Santo. É o Messias, é o Cordeiro de Deus. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Mas eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Amados e amadas de Deus, João batiza com água. Jesus, o Messias, é aquele que batiza com o Espírito Santo. O Espírito desceu sobre ele quando Jesus se submeteu ao rito de João Batista, aquele rito penitencial de João Batista. Quando ele se submeteu sem ter pecado, o Espírito desceu como uma pomba sobre ele. O Espírito desceu sobre ele. Isto é o que João diz: eu vi o Espírito descer como uma pomba e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Ele é o Messias. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele recebeu, foi ungido com o Espírito. Jesus foi ungido com o Espírito. Jesus desenvolveu toda a sua vida sobre a força do Espírito. Na cruz, ele entrega o Espírito. Ressuscitado, ele se torna doador do Espírito para os seus. Ele dá
o Espírito. Ele se tornou doador do Espírito para os seus. E o Evangelho se conclui, João dizendo, eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, nos encontremos com o testemunho de João, nos encontremos com o testemunho de João Batista, aquilo que ele está falando de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus que existia antes dele. Jesus que recebeu, o Espírito foi ungido com o Espírito, é o Filho de Deus que batiza com o Espírito, que dá o Espírito, que ressuscitado se tornou para os seus doador do Espírito. Contemplemos o testemunho de João, contemplemos Jesus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.